E pessoal, tudo certo? Bom, pro vídeo de hoje eu resolvi trazer um livro que eu gostei muito, absurdamente muito. Já tem uns 2, 3 anos mais ou menos que eu li ele. E o nome dele é Fique Onde Está e Então Corra, de John Boyne. Como vocês podem ler aqui no livro, John Boyne é o mesmo escritor de O Menino do Pijama Listrado, para quem não sabe. Para quem não sabe, foi um livro antes de ter virado o filme, mas enfim. A história desse livro, gente, ela é assim. Tem o Alf, que é um menino de 5 anos, e a história se passa na Primeira Guerra Mundial. Então, começa com a festa de Natal da família do Alf, até que o George, que é o pai dele, chega e fala que se alistou no exército. Daí todo mundo fica muito preocupado, né? Os avós do Alf, a mãe do Alf, que é a Marge, e todo mundo fica tipo, meu, mas o que você foi fazer? Fica aquela preocupação toda, todo mundo chateado, acaba a festa ali. E daí, né, passa alguns dias, ele vai pra guerra e não volta mais. Daí, depois de uns 4 anos, mais ou menos, que o pai do Alf foi pra guerra, o Alf ele começa a perceber o comportamento da mãe um pouco diferente, né? A Marge, ela é enfermeira num hospital perto de onde eles moram, e ela começa a fazer turnos que antes ela não fazia, ela começa a trabalhar muito mais, e às vezes ela sai tipo, muito apressada de casa, e ele começou a achar muito estranho esse comportamento dela que ela nunca teve antes, e daí ele começa a prestar um pouco mais de atenção, e ele começa a perceber que ele pega algumas coisas no ar, ele começa a duvidar que o pai dele está vivo em algum canto, e daí ele começa a ficar muito intrigado com essa história. E daí ele resolve que ele vai dar algum jeito para conseguir encontrar o pai dele, vai fazer alguma coisa. E daí a trama começa a se desenrolar em cima disso. Bom, o que eu gostei desse livro? Esse livro ele não é um livro muito grande, ó, como vocês podem ver é bem fininho, ele tem 219 páginas. Eu gostei muito desse livro, mas muito, absurdamente desse livro, porque ele é uma história assim, eu vou explicar para vocês um pouco a minha percepção de simplicidade com relação a esse livro. Eu achei esse livro uma história muito simples, mas não de uma maneira negativa. Quando eu falo simples, eu quero dizer uma trama não extremamente complexa, com personagens complexos, com o desenrolar da história de uma maneira muito complexa. Mas assim, a história, o John Boyne ele escreveu assim, começo, meio, fim, papum, aconteceu isso, acabou, já era. A história foi isso, isso e isso. Começou assim, começou a desenrolar assim, chegou no final, pronto, acabou. Só que nesse papum dele, de escrever a história muito rápido, ele fez de uma maneira tão perfeita, mas ele assim, fez numa qualidade incrível. A história, ela é ótima. É uma história que ela é muito simples nesse ponto de vista, né, de trama, não complexa, vamos assim dizer. E eu sou amador, gente, então não sei se é assim que se fala, mas o que eu quero dizer é isso, é a maneira como eu entendo as coisas. E assim, então eu achei que foi muito incrível a maneira como ele escreveu. Os personagens, como se passa através da cabeça de uma criança, a percepção da guerra e tudo mais. Então é muito interessante você ver como ele enxerga a questão de mundo, o contato que ele tem com os adultos que ele encontra na rua, quando ele resolve trabalhar para ajudar a mãe. Então assim, toda a maneira como ele lida com as pessoas é muito interessante. A percepção assim de pessoa também que ele tem. Tem um senhor, eu não sei pronunciar o nome, eu não sei que língua é essa, mas eu vou colocar aqui embaixo o nome para vocês verem, que aparece no livro. É um senhor que ele tem uma bomboniere, que ele sempre vai lá comprar doce e tal. E assim, o Alf ele é bem inocente, e quando ele estava conversando com esse rapaz, na verdade, né, o rapaz tipo, comentando assim, que idade você acha que eu tenho? Ele tipo, acho que você tem uns 60 e poucos anos. Então o cara dá risada e fala, não, eu tenho tipo 20 e poucos. Então mostra assim que até a percepção de vida dele ainda é bem crua, vamos assim dizer. Ele é bem novinho, não entende muita coisa. E a maneira como a história se desenrola eu achei muito boa justamente por isso. Porque é um livro que, assim, por mais que ele queira procurar o pai dele, a história trata disso, ela não acontece de uma maneira ilusória. Tipo, com um heroísmo fora de uma realidade possível para uma criança. Não, o John ele escreveu de uma forma que a história você consegue imaginar que uma criança realmente conseguiria fazer isso. Então não foi algo tipo, muito viajado nas ideias, sabe? Foi algo assim bem real no sentido de possível de se acontecer, vamos assim dizer.
E é uma leitura assim, é muito gostosa de se fazer, é uma história muito linda, é muito bonita mesmo. Quando você acaba o livro, você fica como se fosse em um estado meio de transe, assim, você tá lá, você termina o livro, fecha, daí você fica assim avoado, começa a pensar na vida, que você, meu, é uma história muito boa, uma história que faz você se sentir bem, te traz uma sensação boa. Então a maneira como ele escreveu eu achei que foi muito incrível por isso, juntar tudo isso, a qualidade da história, dos personagens, a personalidade deles dentro das realidades assim de uma pessoa, vamos dizer, né, tipo, das possibilidades. Lógico que o ser humano é muito mais complexo que isso, mas o que eu quero dizer dentro de uma realidade infantil, vamos dizer, não foge muito, não entra no absurdo. Então a maneira como ele conseguiu fazer isso, eu achei que foi muito incrível, eu achei ótima a história e eu recomendo muito pra vocês. E quando eu terminei o livro, eu comecei a entrar em desespero, que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso conversar com alguém urgentemente sobre esse livro, porque esse livro é muito bom, é muito incrível. Só que até então ninguém tinha lido. Depois de, acho que 1 ou 2 anos, o meu tio leu. Quando ele leu, eu falei, até que enfim alguém leu. Tio, pelo amor de Deus, conversa comigo, vamos falar desse livro, porque esse livro é ótimo. E o que eu gostei é porque foi assim, a mesma sensação que eu tive, o meu tio também teve, isso de achar essa história muito boa, sabe? Então é algo que eu achei muito incrível esse livro, ele é excelente e é um livro que eu achei ele tão bom que eu tinha cogitado em começar o canal falando dele. Só que como os meninos que eram os nazistas eu tinha terminado bem mais recentemente que esse, eu quis aproveitar para, como a história estava mais fresca na cabeça, para ficar mais fácil de fazer o vídeo. E eu só não coloquei em segundo porque se tratar de um tema de guerra também, pra não ficar aquele negócio, que coisa chata, só fala de livro e coisa de guerra, não sei o que. Então eu quis dar uma variada um pouquinho, mas assim, é um livro ótimo, de verdade, e é um livro que assim, eu pensei, meu, tô com uma necessidade absurda de que vire um filme. Só que eu tenho medo de o pessoal fazer filme e estragar. Tipo, não ser fiel ao livro, inventar moda, sabe? Colocar coisa onde não tem e estragar a história inteira, que nem tem muitos filmes que você olha e você fala, meu, estragou o livro. Porque assim, dependendo do quanto muda, eu acho que às vezes, meu, se é pra estragar o livro que nem estragou, então nem faço o filme, sabe? Mas esse é o meu ver, né? Mas, enfim. Às vezes tem algumas coisas que eu com certeza não entenda, que vale a pena fazer o filme mesmo assim, mas de qualquer forma, a ideia é essa. Esse livro é ótimo, ele é incrível e na maioria das vezes quando alguém pede para eu recomendar um livro é esse que eu indico. E é justamente por isso que a história dele é muito boa, é muito gostosa de ler, ele é fininho, como eu falei, então assim, eu acredito que todo mundo tem uma possibilidade grande de gostar, eu acho, né? Mas assim, é uma indicação que eu deixo pra vocês, gente, quando vocês puderem, leiam Fique Onde Está e Então Corra. Vocês vão entender um pouco também o título do livro durante a leitura, mas é muito interessante, gente. E, bom, a minha dica de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado. Se alguém já leu, comenta aqui, se não leu, mas achou interessante, comenta também o que vocês acharam. Dá aquele like para ajudar, compartilha, por favor, e é isso. Se Deus quiser, nos vemos em breve então, e no próximo vídeo eu trago mais algum livro, ou talvez alguma série, algum filme que ainda não falei, né? Mas vou pensar certinho, tá bom? Então fiquem com Deus e tchau, tchau.